começando mais um Pod Cri, o podcast do Ministério Cri Voz da Igreja Voz. E hoje você vai ouvir falar bastante em voz mesmo. É isso aí. Porque nós estamos com um convidado especial, que é o presidente do Instituto Somos Voz. E ao meu lado aqui, Esdras Santana. É, meu amigo Pacola. Falei para ele agora nos bastidores, falei, Pacola, acordei querendo convidar você para vir falar no nosso podcast, dos seus projetos, do Instituto, da sua vida. E ele, o Pacola é muito gentil, né? Ele falou, mas será que é minha hora, tal? Eu falei, bom, eu tô pensando que sim. E ele muito gentilmente, obrigado, Pacola, por ter aceitado esse convite. É um prazer passar esse tempo de qualidade aqui com você, nessa mesa. Eu e a Mayra temos algumas perguntinhas para fazer, mas a gente quer mesmo é te ouvir. Primeiro eu agradeço o convite e é sempre a nossa preocupação é de que a gente possa estar trazendo alguma coisa para a vida das pessoas, experiências que a gente teve, experiências que às vezes não são boas, mas experiências boas também, né? Tudo que Deus proporciona num pacote para nós, né? E a gente poder compartilhar. Eu acho que não deve ficar com a gente. Informação não se retém, experiência não se retém. Experiência a gente passa para que outras pessoas possam aproveitar. E é uma honra realmente estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal. Espero poder estar colaborando com alguma coisa. É uma referência para nós, Pacola. Você é uma referência. Pacola, a primeira pergunta que eu queria fazer, porque a gente se conheceu ali na Igreja Voz, né? Tem alguns anos, mas você tem uma história de igreja já há muito tempo. Como que você conheceu Jesus, Pacola? Então, a minha ida a Jesus, o chamado de Jesus para mim é muito racional. Aliás, a minha vida, ela foi sempre pautada na razão, racional, até pela minha formação, todos os anos que eu trabalhei na área de pesquisa espacial, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e para mim sempre tinha que estar associado à razão. Para quem não sabe, nós temos um convidado hoje que ele é formado em engenharia eletrônica. Você cursou ali em São José dos Campos, né? A engenharia eu fiz em São Carlos, na USP. Na USP. E o mestrado foi no ITA. Ele fez um mestrado no ITA, olha que privilégio. O ITA é uma referência de educação, né, aqui no Brasil, e você passou por lá. Por isso que ele está falando da racionalidade, né? Engenheiro, com formação na USP de São Carlos, e com formação pós-graduação no ITA, tem que ser racional. Racionalidade. Mas você sabe que a nossa fé, ela não pode ser cega, né? Isso é uma coisa que a gente tem que acreditar. E a fé nossa, a Deus, não nos afasta, por exemplo, da ciência. Ele nos aproxima da ciência. E hoje, muitas vezes, a gente vê nas escolas, com os adolescentes principalmente, que estão buscando, através da ciência, criar uma barreira para Deus e afastá-los de Deus. E isso é uma grande mentira. É um sofisma muito grande. Ou seja, não é verdade. A ciência nos aproxima de Deus. E o que Quanto mais eu conheço... O que você está falando também vem de encontro ao que a gente costuma dizer, costuma sofrer nesse ambiente empresarial, nesse ambiente de negócio, é de que quanto mais conhecimento tem, mais longe você fica de Deus. Não, porque eu tenho poder, eu tenho empresa, eu tenho conhecimento, eu não acredito nisso que vocês acreditam. Pelo contrário, você viu o que ele falou? Que a racionalidade trouxe ele para Jesus. Que me trouxe para Jesus. Porque... Explica isso para nós, por quê? Então, eu sempre busquei algum motivo. Na verdade, todo ser humano, a gente pode até sufocar isso, mas há um questionamento dentro da gente. Quem eu sou? De onde eu vim? De onde eu vim? Por que eu estou fazendo aqui? E se tiver alguma coisa, para onde eu vou? Esse é um questionamento básico, filosófico, que todos nós temos de maneiras diferentes, mas todos nós enfrentamos ao longo da vida. E cada pessoa, às vezes, busca de maneira diferente responder a essas questões internas nossas. E eu busquei na razão, busquei na racionalidade. Eu tô curioso, cara, para saber. E eu sempre tive dentro de mim alguma coisa que me movia para a parte espiritual, sabe? De questionamento, não pode ser só isso. Alguma voz dentro de mim, alguma coisa me falava, e eu não acreditava em nada. Eu tentei, a minha família era da religião católica romana, né, como a maioria da base brasileira. Culturalmente, isso é cultural, né? E eu tentei fazer a que eles chamam de primeira comunhão, sim, né? Sim. 2 vezes. A primeira vez numa igreja local,
E eles... Você morava aqui em Ribeirão já? Não, em Barretos. Barretos. Na época. E aí me convidaram, falaram, olha, que eu não estava preparado, dados os meus questionamentos. O volume de questionamento que eu E tinha... era jovem, né? Pela idade de primeira comunhão? Você eu tinha quantos com anos? 10 anos, 11 anos. Cedo, né? E eu tinha muitos questionamentos. Aí eu, na escola, porque antigamente as escolas tinham aula de religião, hoje é um crime, né? E eu também comecei a fazer e pediram para que eu não continuasse, porque eu tinha muitos questionamentos e eu não estava preparado ainda. E aí isso me afastou, na verdade, né? Me afastou completamente. Eu achei que não havia espaço mais para a religião, embora dentro de mim aquelas perguntas continuassem. Elas não calaram. Eu passei pela... As perguntas são aquelas: quem eu sou, de onde eu vim, se há algo. E eu lembro de eu ter minha avó tinha uma Bíblia. A terceira é se há algo. Por que eu vim? Ah, por que eu vim? E para onde eu vou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu vim e de onde loucura, eu vou? né? E a minha avó tinha uma Bíblia e eu lembro de ler Gênesis e Apocalipse. Você acredita? Eu não li o meio da Bíblia. Eu lia Gênesis e Apocalipse. Começo e o fim. E tinha um interesse. Mas isso foi passando. Aí você vai para colégio, universidade. A universidade, ela é um ambiente bastante hostil nesse aspecto. Não porque ali eu não vi uma pressão contra quem era cristão ou não era. Nem isso passou desapercebido. Você nem sabia quem era na faculdade. Não, às vezes porque não falavam, ou porque não tinha, eu não sei te dizer. Ou o professor também não tinha nem nada com um ou outro na minha época. Uhum. Hoje as coisas mudaram um pouquinho, né? Mas na minha época não. Mas aquilo ficava dentro de mim, aquela questão. E uma época eu falei assim, tá bom, eu vou resolver esse problema. Deus é o repositório da ignorância do homem. O dia em que a ciência conhecer tudo, não vai ter mais lugar para a ignorância, então Deus vai desaparecer. Deus é o Chegou nessa repositório. conclusão. Ó, temos um corte aí. Deus é o repositório da ignorância humana. Na época eu cheguei a pensar assim. Aí eu fui trabalhar no Programa Espacial Brasileiro, e aí mais ainda você se afasta. Uhum. Você vai para uma área de ciência. Por isso, ó, quem acha que a Terra é plana, a Terra não é plana não, viu? Uma brincadeira aqui. Não, mas hoje a gente tá cheio de terraplanista. E aquele questionamento continuou, né? E eu, assim, sentia aquele desconforto dentro de mim, mas falei, tá resolvido, né? E no ITA, quando eu estava fazendo mestrado, eu lembro o nome dele até hoje, um outro aluno lá, chegou para mim falando do Evangelho. Ele chamava Durval. Eu gosto do nome dele até hoje. Uau. Durval, ele falando do Evangelho. Só que ele falou do Evangelho de uma maneira que, eu questionava a justiça, porque eu me julgava um cara justo. Aí quando eu olho para os fariseus da época, eu era meio fariseu, embora não fosse religioso. Eu achava que a minha justiça era suficiente. Se existisse um Deus, a minha justiça me colocaria bem diante dele. E o Durval falou comigo, eu falei, mas não tem valor o que eu faço? E não, só tem valor se você fizer por temor a Deus ou por causa de Jesus. Lá dentro do ITA. Aí eu peguei eu falei, não, esse Deus eu não quero. Se eu não tenho mérito, esse Deus eu não quero. Porque a vida nossa e minha vida foi muito baseada no mérito, né? Nas conquistas, no mérito, na meritocracia. Então a vida, eu falei, esse Deus eu não quero. É que ele não soube me explicar, ele não soube falar. Mas isso me fez muita diferença. Isso eu guardei. E a Cláudia, minha esposa, é sempre ela. Cláudia, começou... um abraço para você, viu? Obrigado por você cedeu aí o Pacola para nós aqui. E a Cláudia, ela sempre vai na frente. E ela começou a frequentar uma célula. Não é só a Cláudia, vai na frente. Todas as mulheres. Todas, né? Todas as mulheres vão na frente. A Rê vai na frente. Certeza que a Mayra também vai. Se a gente chamar o Celso aqui na mesa, ele vai falar, a Mayra vai na frente. As mulheres vão na frente. Vão. E a Cláudia começou a frequentar uma igreja evangélica. E um domingo ela falou, onde você vai? Eu vou para a igreja. Foi com os meninos. Eu falei, não, eu fiquei. Não fui. Aí ela foi. 3 filhos, né, Pacola? 3 filhos. 3 meninos. 3 meninos. 3 meninos. E adoraria ter uma filha, viu? Mas eu acho que viria menino de novo. E aí ela começou a ir. Aí no domingo seguinte, ela nem me chamou. Eu acordei, onde você vai? Eu estou indo à igreja. Eu pulei da cama, corri, me arrumei e fui. Era uma igreja pequena, chamada Projeto Raízes, que era acho que na João Penteado.
E ali eu via as pessoas falando, em aquele ambiente agradável, sabe, de uma abertura, não era aquilo que eu via antes, né, que a minha experiência eu podia questionar, então eu quieto na minha turma, vi o pessoal conhecendo a Bíblia, aí eu via os caras conversando, falando, e eu falei, não, eu vou ter que saber essa Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Deu a curiosidade. Eu comecei a ler a Bíblia, até porque eu queria ter no mesmo nível para entender. E comecei a ler. Tudo pela razão, você viu? Eu tenho que conhecer o que eles estão vendo aí. Eu tenho que saber o que eles estão falando aí, né? Tudo pela razão. E comecei a ler a Bíblia. Primeira vez não fez muito sentido, mas eu li a Bíblia completa. Aí comecei a entender com eles. E foi devagar, aí comecei a fazer nós estamos falando de que você estava morando aonde? Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. No ano de 2000, mais ou menos. 2000. E nesse 2000 eu comecei a fazer um MBA também em Administração e Finanças. Aqui na Fundace. E também um outro ambiente. Mas eu comecei a ver que as coisas começaram a mudar. Alguns questionamentos, algumas maneiras que eu enxergava as coisas, elas tinham mudado. E foi mudado pelo conhecimento da Bíblia. Pelo conhecimento da Bíblia. Por aquilo que eu estava vendo, ou seja, enxergando o mundo com uma nova visão. Porque, querendo ou não, todos nós enxergamos o mundo com lentes. Depende da lente que você usa. Às vezes a lente da filosofia, de que santo e profano são separados, que o mundo material e o mundo espiritual são separados, que eu não posso crer em Deus e ter uma vida empresarial, ou crer em Deus e ser um professor universitário, e eu dei aula também já em MBA. É um estereótipo mesmo. Isso é um estereótipo. Isso é muito da filosofia grega, né, em que se separa, o material é ruim e o espiritual é bom, então não dá para ser espiritual e ter uma vida num corpo. Então, o espiritual é a libertação do corpo. Isso aí é tão forte que impregna em todo o nosso conhecimento, toda a nossa maneira de pensar e de agir, né? E eu comecei a ver que não era bem assim. Mas peraí, não é bem assim. Eu tenho empresários lá, e tinha um bem-sucedido, tinha uma empresa de fabricava válvulas em cravinhos, tinha outros empresários, eu falava, peraí, não é bem assim. E aí comecei a questionar, sabe, ir atrás e respondendo e vendo que aquelas lentes podiam ser mudadas, eu poderia começar a ver de outra maneira e não ser incoerente com o que eu acreditava, no que eu fazia. Então eu podia ser um executivo e crer em Deus. Eu podia ser Porque tinha esse pensamento que não dava para ser. Não dava. E isso vem muito da cultura, né? É cultural. É cultural. É muito cultural. E a gente enfrenta isso hoje, sabia? A gente enfrenta hoje, você é empresário e eu no meu caso, né? Sou empresário e você é pastor? Sim. Como que você lida com isso? Eu lido de uma forma só. Eu lido de uma maneira só, não tem como dividir, não tem como separar, né? Mas, como a gente já disse até aqui em um outro momento, eu encaro que eu sou mesmo, é pastor. O que empresário, eu estou. O que pode mudar. A gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque o propósito da vida é servir, né? É servir. Falando em servir, todo esse motivo de conhecer a Deus pela razão, quando você começou a servir a Deus, de fato, dentro da igreja e avançando um pouco nessa maturidade cristã? Então, só completando, aí, como a Cláudia foi batizada, tudo, e eu ainda demorei uns 2 anos, Sim. 1 ano e pouco. Mas 3 versículos mudaram a minha vida. 3 versículos. Depois que eu lendo a Bíblia, 3 versículos, 3 trechos, né? Saltaram os meus olhos e mudaram a minha vida. Os primeiros versículos estão lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos de 21 a 23, que, resumindo, fala assim, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande a tua fidelidade. Resumidamente, é isso que os versículos dizem, né? E para mim, eu lia a Bíblia e eu falava que eu tinha que viver aquela vida, mas eu errava. Dia seguinte, estava eu errando. Eu falava, nossa, começar tudo do zero de novo. Aí eu vivia consumido. E eu era uma pessoa muito ansiosa. E te incomodava, e aí o versículo veio e falou assim, todo dia se renova. Todo dia se renova. Essa é uma chave muito grande para nós, até para ver que a gente não vai ser perfeito. De conforto. A gente vai ter conforto. Nossa, como, viu? Que bom. E aí eu vivia, por exemplo, se eu tinha um problema, eu não dormia, eu esperava o sol nascer ansioso
Isso no meu mestrado, em tudo, para poder resolver. E na vida profissional, toda ela. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, diz, não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Falei, nossa, então tá bom. Errei hoje, deixo amanhã para vir outras coisas. Relaxa. Mudou mesmo, foi mudando a minha maneira de pensar. Basta cada dia o seu mal. Aí, a pancada... Sermão da Montanha esse, né? O final do Sermão da Montanha. O final do Sermão da Montanha. No capítulo, quando ele fala de preocupações, no final do capítulo ele fala assim. E aí, a que virou a chave para mim, que foi que derrubou toda a minha justiça, todo aquele aspecto que eu podia me justificar de dentro de Deus, com obras, foi Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esses 3 versículos, eles trocaram minha vida. Olha só. Quando você pega e uma pessoa que tem, de fato, um ambiente racional, e 3 versículos bíblicos muda o raciocínio, tira a razão e coloca a fé, a graça, a misericórdia de Jeremias, né? Tira a ansiedade de basta cada dia o seu mal, e depois vem colocando todo esse ambiente de melhora da espiritualidade, que foi, o último versículo que texto tá? Efésios 2, 8 e 9, e fala assim, é assim que eu te quero, aí transforma. É um chamado, né, Pacola? Nossa, porque você falando, eu falo, gente, mas era novo. Então, desde muito cedo, a essência do que Deus pôs nele, de questionar, ao ponto da uma instituição religiosa, falar, não, você não está pronto, porque eu não sei nem te responder. Não tá. E aí você tem esse chamado com adolescentes, né? Então, assim, como que Deus te fez tão único nisso, com esse propósito, com esse chamado de eu questiono, eu tenho essa preocupação e ela é muito árdua em mim, essa preocupação. Aí ele vem te dar essas 3 respostas que mudam sua vida, né? Mudam completamente. E mudaram, assim, minha maneira de pensar, esse de a cada dia o seu mal, esquece, não tem controle, não. Não tem. Descansa, filho, descansa. Enquanto você dorme, eu trabalho. É isso. Enquanto você dorme, eu vou realizar. E eu tenho... E Deus é tão gracioso comigo, eu sinto que e acho com todos, né? E só a gente tá atento. Eu falo para os jovens, que vocês precisam ver que voz vocês estão ouvindo, né? Porque às vezes a gente fica ouvindo tantas vozes e a gente não ouve a única voz que é capaz de mudar, de dizer quem eu sou. Que é a grande coisa, quem eu sou. Cara, isso é legal. A gente ouve tantas coisas e às vezes não é capaz de ouvir o que vai mudar a nossa vida. Que vai mudar. Que bacana. As vozes que os jovens, os adolescentes e nós adultos ficamos ouvindo, vem construindo na nossa vida as lentes distorcidas. E todos os dias a gente precisa ouvir a voz dele. E hoje mais do que nunca, né? Nós estamos bombardeados de vozes estranhas, né, Pacola? Nossa. Pacola, mas eu queria... só voltar um pouquinho, pensar assim, quando você entendeu, aceitou a Cristo, foi transformado, você já começou a servir. Por que eu estou querendo focar no servir? Porque uma pessoa que conhece a Cristo, assim, pela racionalidade, um pouco de resistência, já depois começar a servir, que a gente hoje, os de hoje a gente conhece, né? Mas eu queria ver lá atrás, se houve esse caminho no servir da igreja quando você... Então, quando eu entrei, eu sou uma pessoa que talvez a linguagem minha do amor é servir, entendeu? Essa talvez seja a minha linguagem. Você viu? Você sabia que, tá vendo? Tinha uma chavinha. Aí eu comecei participava da igreja, participava dos eventos, sempre organizando, nada... Uma vez pediram para dar uma palavra, eu dei uma coisa bem incipiente, bem, sabe, bem na prematura até bem lá no começo. E eu tinha, na época, pedido para eu dar umas aulas para adolescentes, e eu já naquela época tinha sonhos com adolescentes. Eu não entendia, mas eu tinha sonhos, eu tenho sonhos escritos defendendo os adolescentes contra o mal. E eu comecei a servir, mas a igreja passou por um processo de divisão, bem traumático. E isso afetou muito a gente.
E a gente não entendia, porque era cristão novo, assim, você não entende, você não entendia, achava que talvez estivesse vivendo no paraíso já, né, que a igreja é perfeita. E a igreja não é perfeita, elas são humanos. Eu até gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz, você encontrou uma igreja perfeita? Cara, não entra nela não, que você vai estragar a igreja. Então, aí a gente não tem maturidade, né? A palavra é maturidade, você não tem maturidade, aí não tinha. E acabei me afastando por um período. De igreja, frequentei uma, outra, até vir para a Voz. Sim. Que não é a Voz, era a Igreja Nacional, em Segec. E aí eu sempre coloco, e é de coração, o pastor Wilson fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família. Nas nossas, né? Esse é uma referência em todos os aspectos. E ele que deu a direção, a minha direção. E aí eu entrei na Segec dizendo assim, vou ficar lá no fundo. Não vou servir ninguém. Já vi essa história aí. Não vou. Já vi essa história. O pastor Wilson ficava na porta cumprimentando. Eu dava a volta por trás, a Cláudia ia para a fila, dava a volta por trás. Mas a sabedoria dele, né, aquela meiguice, a mansidão dele. O chamado dele. Vai te atraindo o chamado. E ele foi. E um dia Deus falou para mim, tudo que tiver na vida ministerial vai passar por ele. Que eu queria saber o que ia servir, como eu ia servir. Ele que incentivou a falar sobre aulas na igreja, ele que me incentivou a abrir célula, como o seu caso, né? Também, acho que foi a mesma coisa, né? Ele chegou para mim e falou assim, daquele jeitinho dele, né? Dando aquela puxadinha no bigode. Falou, se você for realmente pastor, a igreja vai te reconhecer. Abre uma célula. É o jeitinho dele, né? Ele que depois, posteriormente, me chamou para dar curso de batismo à igreja. Ele foi construindo. Hoje eu olho e vejo que ele foi construindo, né? Foi vendo o chamado. Ele fez isso com a Rê, minha esposa. A Rê também tinha uma resistência, assim... E a Rê é bem racional, né? Muito. A Rê é muito racional, exatamente. E a Rê chegou na Segec na época, que era o pastor Wilson. Ele foi construindo com a Rê, o ministério, foi indo, até que eu falei, a Rê não acreditava no potencial que Deus tinha para ela, né? E me parece como a construção que ele fez com você, ou seja, ele é um mestre, né? Ele é um mestre em construir vidas para o reino, a propósito do reino. E a gente ouve, às vezes, que muitas pessoas não vão ter Bíblias, né? Mas a gente pode ser a única Bíblia que ela lê. O pastor Wilson foi uma Bíblia que eu li. Então, eu já lia muito, já tinha lido a Bíblia muitas vezes, até algumas por motivos diferentes do que conhecer a Deus, mas conhecer o conteúdo. E a Bíblia e o relacionamento com Deus não é sobre conhecer a Bíblia, é sobre conhecer o Deus que a Bíblia apresenta, como a gente se relaciona com Ele, como Ele nos transforma, o que Ele diz que nós somos, o que Ele espera de nós. Então, ele foi construindo. Aí vem o chamado para trabalhar com os adolescentes, que novamente foi a Cláudia, ela que começou. Eu tenho um testemunho de adolescentes com a minha filha. Quando eu vim para a Segec, eu vim com o propósito de formar os meus filhos. Que eu percebi como a experiência que ele teve, eu também tive uma experiência parecida de não estar conectado mais com a igreja que eu estava pelos rumos, pelos ideais. E aí eu cheguei no pastor Wilson e fui recebido, e eu falei a mesma coisa para ele, pastor, eu vou ficar ali, deixa eu. Aí ele veio com essa, né, com essa fala de, se você for mesmo, não sou eu que vou dizer, nem você, vai acontecer. Mas o meu propósito foi para os filhos. E o Pacola foi uma ferramenta muito importante na formação dos meus filhos, mais a Juju, né, que hoje já está caminhando para os jovens. E a Juju, quando adolescente, meu Deus do céu, a Juju, Pacola, a Cláudia, cuidando da Juju, eu falei, olha como Deus cuida de nós, né? O que eu tive de formação, Pacola, cristã na minha adolescência, na minha juventude, a minha filha teve. E o Pacola foi um instrumento, a Cláudia foi um instrumento de formação. Porque se a Juju hoje tem essa formação, é porque eles fizeram esse trabalho lá atrás como adolescentes, né? E ela tinha vontade de ir para o trabalho lá, para o evento dos adolescentes, ela queria estar junto. Se eu não me engano, uma vez ele deu uma oportunidade para ela trazer uma palavra, ela ficou a semana inteira estudando,
e ministrou, aí tem um vídeo, mandei no grupo da minha família, meu pai, todo mundo ficou feliz de ver a evolução do racional cristão, da inteligência cristã, do servir cristão que a Juju estava. Então, a gente tem esse benefício de Deus trazer pessoas que formam os nossos filhos, né? Essa é uma gratidão, Pacola. E aí não depende muito do ambiente que você está. Você pode estar numa empresa e você fazer o mesmo trabalho. Você não pode, às vezes, não pregar nenhuma palavra sobre a Bíblia, mas a sua vida vai mudar. Porque no ambiente, muitas vezes tinha pressão, né? Não cabe ser cristão. Eu, que já fui executivo de empresa de 3 mil funcionários, e muitas vezes em reuniões sócios externos da Itália, da Espanha, Portugal, em reuniões fora, e muitas vezes não cabia muito isso, somente com os europeus. Os europeus são, basicamente, é um continente pró-cristão, né? E eu sentia isso. Mas, ao mesmo tempo, quando estavam numa conversa que estava na mesa, eles paravam. Falavam, o Pacola não gosta dessas conversas, entendeu? Porque muda, né? Mas isso não é, você não precisou falar. Verdade. Eles nem sabiam, não precisou falar. O evangelho alcança todos, né? Ele alcança do maior para o menor. O evangelho vai na horizontal, na vertical, na diagonal. Essas pessoas precisam estar com o coração aberto para ouvir. Deixar ser transformado, né? Porque nós, por nós mesmos, a gente não vai conseguir se transformar. Não vai. Muitas vezes as pessoas procuram profissionais da área de psicologia, psiquiatria, para tentar adequar a sua mente, mudar a sua maneira de enxergar fatos e maneiras. Mas a melhor maneira ainda é o Evangelho. O Evangelho é o que transforma. Ele é a única coisa capaz de nos transformar. Isso me leva até uma reflexão que, uma vez com o assistente social da prefeitura, nos projetos do Instituto Somos Vós, a assistente social viu que a igreja fazia um ministério, Pão da Vida, que atende os moradores em condição de rua. E ela questionou, vocês estão ajudando, mas vocês, na verdade, estão incentivando a mais gente, porque Ribeirão é um oásis para essas pessoas, que vêm para cá porque vão ter tudo. Aí eu falei assim, não, mas a gente não dá só alimento. Na verdade, a gente tem uma experiência que lá as pessoas hoje vão menos pelo alimento, porque o alimento ela consegue melhor no do lado. Cara, você vê como é que tem gente que deturpa, né, o processo. Uma pessoa que está conectada à área social da prefeitura, falar o que ela falou é incrível. Então quer dizer que você alimentar as pessoas é incentivo à condição de rua? Mas ela tinha uma lógica. E depois, quando eu expliquei, eu falei, olha, a gente também dá o evangelho. Esse é um alimento que transforma. O outro alimento da sobrevida de um dia e de outro. Mas esse é o alimento que transforma. Aí ela parou e pensou. Aí ela virou para mim, muito racional, ela falou assim, por que vocês não fazem isso dentro de uma unidade da prefeitura? Aí eu falei assim, como? A gente vai poder pregar a palavra de Deus dentro de uma unidade da prefeitura? Aí ela falou, acho que não dá, né? Não dá. Entendeu? Quando você poderia fazer num ambiente até democrático, né? Quem quiser vai lá e faz, né? Não somos nós que determinamos, quem escolhe é a pessoa, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do caminho correto. Vai estar aberto a todas as religiões. As mais incentivadoras poderiam fazer, mas aí entra nesse assunto de o que pode, o que não pode, o que é legal, o que é moral. O país está vivendo um momento, eu chamo de freio de arrumação. E o evangelho precisa, nesse momento, se posicionar de uma maneira organizada, de uma maneira sólida, e também de uma maneira como o evangelho né? Amor. Isso, nós somos amor, nós não somos enfrentadores de polêmica, né? Nós somos amor. Amor do 1 Coríntios 13, né? Isso. Porque a gente também está ouvindo de um outro lado o amor que é um amor distorcido, né? E você falou do amor, como que você falou no começo, que o evangelho veio para você através do amor, não é isso? Não representa a racionalidade? Como foi? O evangelho, para mim, ele veio através de uma transformação onde as pessoas me respeitavam, aceitavam os meus questionamentos, eles demonstravam um amor dentro, aí eu pude me expressar dentro desse ambiente. É verdade, entender? Através do amor conseguiu se expressar.
Isso é bacana. Porque... E ontem, numa das células que a gente tem de 10 a 12 anos, uma de 11 anos, uma jovem, perguntou para mim assim, tipo a cola, se Deus é onipresente, ele não tá no inferno também? Porque o inferno que a gente fala é a ausência de Deus, né? Sim. Exatamente onde Deus não vai estar. Ele é ausente, ele vai escolher uma vida ausente de Deus. Eu falei para ela, ele é tão poderoso e tão onipresente, onisciente, e tudo ele pode, que ele pode escolher não estar no inferno e deixar lá, ele pode escolher. Agora, se eu fizesse... A resposta é racional e inteligente. Ele é tão tá poderoso que ele escolhe não estar. Até porque Cristo, quando morreu, desceu lá, trancou, tirou a chave, tá tudo vazio. Entendeu? Então as pessoas têm, né? Então hoje ainda o inferno é uma realidade. Muitos caminham para lá sem saber para onde estão indo, né? E trabalhar com adolescentes, servindo, tem que ter uma experiência e tem que ter unção, porque hoje os adolescentes têm uma evolução em decorrência da internet, da enxurrada de coisas que eles recebem, né? Eles estão expostos, né? Se não tiver uma inteligência, uma unção, uma inteligência emocional, não aguenta. Eles têm uns questionamentos muito fortes. E para mim, eu acho que... Isso eu vejo a mão de Deus em todo o processo, né? Porque... todos os questionamentos que eu fazia, que não eram respondidos, eu vejo hoje. E eu incentivo. Porque também, às vezes, você vai para um grupo de jovens numa igreja e eles veem aquele ambiente, eles acham que eles têm questões dentro dele que eles não querem pôr para fora porque não fica bem nesse ambiente. E a gente faz o contrário. E a Cláudia, a gente faz o contrário. Quem está lá, a gente faz o contrário. Gente, a gente tem uma gaiolinha no nosso coração. E muitas questões a gente coloca lá dentro e elas não cabem naquele ambiente que a gente está. Então a gente tranca. Só que um dia alguém vai achar a chave, vai abrir a gaiolinha, essas questões vão vir. Então põe para fora tudo. Tudo que você quiser. Se Deus existe, se Deus não existe, como é que é. Tudo isso. Vocês deixam um ambiente livre para que eles façam isso, né? E é onde vai esclarecendo, né? Gente, e quando você faz isso, você vê o Espírito Santo trabalhando na vida desses jovens, as experiências, o que eles tinham, sonhos, visões, jovens tendo visão aberta. Porque eles se abriram. E esse é o ambiente. Se expuseram. E a gente não ser aquele, como numa empresa, por exemplo, um diretor, um dono de uma empresa, ele tem que dar condições para as pessoas se desenvolverem, olhando para um objetivo comum. Olha que bacana, a visão bacana, né? Quando você é empresário, você tem que dar condições para os seus colaboradores se desenvolver, para eles entregarem o melhor deles. Dentro de uma visão. E na igreja também é o mesmo processo. Você tem que dar condições, ter um ambiente acolhedor, ter um grupo específico, ter eventos ali, né? Então, eu acho que esse é um desafio de formação. Formação. Bacola, seguindo no nosso caminho aqui, a gente convidou, obviamente, como o amigo Pacola, como o pastor Pacola, o Pacola marido, o Pacola formado em engenharia, o Pacola racional. Eu acho bacana esse exemplo para vocês que estão vendo aqui. Vocês percebem que o evangelho atinge todas as camadas, né? O evangelho não é só para... Tem gente que... Eu costumo não querer repetir isso, mas você é um exemplo de que as pessoas que falam que o evangelho são para aquelas camadas, né, da sociedade que não alcançaram uma forma ou educacional, ou empresarial, ou acadêmica, parece chamando o cristão de ignorante. Não, nós temos aqui um exemplo, né? Só na nossa igreja, eu conheço 3 engenheiros que têm um testemunho que falam que conheceram a Cristo através da racionalidade. O Pacola, o pastor Elcio, que inclusive está convidado para a próxima sessão, e o meu amigo Marcola, o Marcos Nascimento, também engenheiro por formação, e disse que foi difícil vir para o evangelho porque ele era muito racional, ou seja, o evangelho veio para todos. Todos. E nós não estamos falando de camada social ou conhecimento acadêmico, não estamos falando de inteligência, nós estamos falando de transformação, do que ele pode fazer pelas pessoas.
E vindo isso, foi executivo de empresa, ele acabou de dizer, 3 mil funcionários, bem sucedido, família, tudo. Mas aí um dia, nós estávamos numa reunião lá do presbitério da igreja, e aí o pastor Wilson veio com um sonho, e disse que tinha um sonho de montar um instituto, e a última pessoa que eu imaginava que seria o líder, né, o encabeçar esse projeto do instituto, seria o Pacola. Eu não imaginava, né? Porque eu falei, Pacola tá com a vida dele aí para tocar, muitas coisas, né? Como se diz, tem a vida para tocar. E o instituto ia precisar ali de uma pessoa dedicada. E na época ele estava tocando projetos de casas populares em Ribeirão, uma empresa muito grande em Belo Horizonte. E aí, de repente, ele migrou para dedicar para ser o presidente do instituto. E isso é um chamado, né, Pacola? Isso é um chamado. E quando eu falo que eu não imaginava, não pela competência de fazer, mas pela prioridade de vida. Eu não imaginei que você ia deixar como prioridade isso. Eu tiro o chapéu, eu reconheço isso como uma entrega mesmo de um trabalho que precisa ser reconhecido, porque não é fácil você tirar um projeto do chão. Quando o pastor Wilson disse, eu idealizo um instituto, não existia CNPJ e nem... Foi do zero. Não, mesmo, nem CNPJ e nem nada, não existia nada. Não. Começou o instituto do zero. Né? E um instituto com um propósito, não é criar um instituto por criar, não. E aí veio aí o Pacola liderando sobre a tutela e a coordenação, com certeza, do nosso pastor, mas como é que foi isso? Aliás, um empreendedor que vocês teriam que chamar aqui é o pastor Wilson, né? Não, porque esse é um empreendedor. Tá na nossa, é que nós estamos esperando aprender mais, daqui a pouco a gente chama ele. Porque é um empreendedor, a visão dele é muito bacana. Aí ele me chamou, eu falei assim, olha, pastor Wilson, coincidentemente esse era um sonho meu lá do passado como executivo, de um dia trabalhar no terceiro setor. Porque como executivo, a gente recebia muitas demandas do terceiro setor. Vamos explicar para os nossos amigos que não conhecem os setores, né? Terceiro setor é um setor conhecido porque a gente tem um primeiro setor, segundo e terceiro. O terceiro setor é o setor dessas ações que não tem interesse lucrativo, ações sociais, fundações, ONGs, associações. O Instituto é uma dessas, veio nesse sentido, né? Ele veio como uma parte de legalizar as ações sociais dentro de um projeto, né, da igreja, de fazer um braço social da igreja. Coisa que a igreja não poderia eventualmente estar fazendo ou não tem, por exemplo, a legitimidade legal. Jurídica legal. Não tem legitimidade legal. O Instituto abre portas, você pode começar a pleitear, como a gente tem um projeto de pleitear verbas públicas para investir na educação, hoje um dos grandes projetos do Instituto. A gente precisa conectar você, passou por essa mesa aqui o deputado estadual Altair Moraes, que é um pastor amigo nosso, entrevistamos ele esses dias atrás. A gente precisa conectar você com ele, né? Verdade. Porque ele é um deputado, ele trouxe experiências políticas aqui com muita criteriosidade, ele é alguém que pode apoiar você nesse projeto aí de verbas públicas, né? É o CRI sendo CRI, né? Tá vendo? Que legal. Não, me veio à mente agora. E de verdade, a gente tem que ser muito honesto e sincero. Se depender para mim falar uma mentira, eu vou me expor, mas não vou falar. Até porque a gente sabe quem é o pai da mentira. Mas eu não lembrava, olha que loucura. E nós estávamos agendados já. E eu não consegui lembrar que tem essa conexão. Senão eu tinha te convidado aqui para você. Mesmo dia. Porque é difícil trazer ele para cá, está mais em São Paulo. Mas eu já deixo como compromisso de conectar você com o deputado Altair. Legal. E um dos projetos, como eu estava dizendo, do Instituto surgiu também de uma das membros, né, da igreja, a Luciana, de desenvolver um projeto, uma metodologia para alfabetizar crianças, jovens, adolescentes com necessidades especiais. Desde uma síndrome de Down, uma hidrocefalia. A nossa igreja tem esse chamado, né, cara? Autista, tem esse cuidado, né? Tem. Gente, e esse projeto tem vindo dado muito resultado. Já depois de um ano, o desenvolvimento das crianças, a gente já passou vídeos lá na igreja sobre isso. É muito emocionante, né? E alguns deles foram indicados pela própria prefeitura. Então, nós estamos buscando uma aproximação. O Instituto lançou um desafio de a gente aumentar o número dessas crianças. Agora, há um neurocirurgião. Vamos aproveitar e fazer uma campanha aqui.
quem quiser adotar uma criança faz contato no WhatsApp da igreja? Do Instituto. Do Instituto. É da igreja. Aí Depois a gente deixa no link da descrição aí o número do WhatsApp para você que quer adotar uma criança. Acho que é R$80 uma criança, né? 250 por mês. 250 por mês. Uma criança. Vê se eu estou informado. Estou bem informado, hein, Esdras? 250 por mês, uma criança que você pode adotar para trazer ela a educação. Trazê-la, por exemplo, crianças que não liam, hoje leem já começam a ler. Ou seja, você dá uma nova realidade de vida para a criança, é um novo mundo que se abre para ela, né? É muito bonito, é muito legal, é emocionante. Quantos projetos hoje o Instituto está encabeçando? O Instituto trabalhou com um projeto de escola de música que está começando, né? Também fazer a inclusão via escola de música. Sim. Esse das crianças. Apoia algumas missões pela igreja, missões fora daqui do país. E no país, eu acho que a gente precisava também aumentar um pouco o número de... Entender o nosso país como um local de missões também. Sabe que eu sou alguém que pensa nisso. O nosso Nordeste aqui, ou o nosso Sul. Porque a gente fica só falando Nordeste, não, mas o Sul lá também. O Sul, o Rio Grande do Sul é um estado que precisa muito de um esclarecimento do Evangelho. E há um sonho do Instituto para esse ano, que é fazer uma conexão entre o Pão da Vida, que é o ministério com os que está voando, hein? Está voando o Pão da Vida. E com um projeto de ressociabilização, que pode ser, por exemplo, que a gente usou recentemente, o projeto solar do pastor Samuel. Sim, do café lá. Porque há uma demanda grande. Muitas dessas pessoas, elas querem sair. Não são todas. O pastor Samuel tem uma das melhores taxas de ressociabilização, mas não é alta, os números não são altos. E a gente teve recentemente uma história de um jovem, porque tem 32 anos, né, que dormiu passando, orando a Deus, olhou para a igreja, viu... pedindo para Deus um caminho para ele sair daquela vida, viu a igreja vossa. Dormiu da sexta para o sábado lá, na porta da igreja. Ele chama Edson. Ele é de São José dos Campos. Uau. Aí no sábado ele nem da cidade, ninguém. De outro lugar. Não, de outro lugar. Estava perdido aí. Estava perdido. Aí ele procurou, falou, queria falar com o pastor. E eu tenho o grupo de jovens da banda dos teens, dos adolescentes, né? E ele me chamaram. Aí eu pus para dentro, vi o que ele precisava, faz aquelas perguntas básicas que a gente aprende. Vou te dar um dinheiro. Não quero, só me atrapalhar. Então, hoje eu não posso... O que eu posso fazer hoje? Porque eu queria um lugar para ele se curar da droga. Aí eu falei, hoje não tem muito o que fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o que tem aqui, arrumei uma coisa para ele comer, para ele se lavar, e prestei atenção nele. No cuidado dele, derrubava coisa, pegava o banheiro impecável depois que ele saiu. Algumas coisas você vai observando. Aí falei para ele, hoje não dá para eu te fazer nada, mas amanhã você volte, que amanhã que a gente vai dar um jeito. Ele dormiu do sábado para o domingo na igreja de novo, na porta da igreja. Domingo levamos um kit de roupas, vestimos, ele assistiu o culto, arrumamos um lugar para ele ficar, que o pastor Samuel só podia ser na segunda. Ele ficou na segunda-feira, resumindo, ele foi o pastor Samuel. O pastor Samuel, ele é coordenador de uma casa de recuperação. No projeto solar, uma casa de recuperação. Hoje ele está saindo, já estava com emprego, está saindo. Belezinha. Esse é Quanto tempo leva um processo desse? Depende muito. O pastor Samuel falou, alguns depende muito. Alguns nunca vão sair de lá. A sociedade, ela tem uma característica de olhar menos, né, para isso, desacreditar, né? Tipo, se não dá certo, é drogado, é não sei o quê, né? Mas existe a possibilidade de cura. Existe. Até porque o trabalho é misturado entre... Não é só uma oração, mas tem uma parte também... prática, né? Prática, de formação. Um trabalho ali bem técnico. Então, o sonho do Instituto esse ano, aí depende muito, se a gente consegue fazer esse link, fazer essa seleção... E, junto com num desses projetos, você dá uma formação. Porque o setor, quem está em empresa sabe que há setores que há uma carência muito grande de mão de obra.
Não Meu fica. Deus do céu. A construção civil, uma delas. Então, você poderia, com cursos básicos, profissionalizantes, palecista, PD, você dar uma formação e não deixar essa pessoa voltar, ela já é integrada. Isso é um projeto que o Instituto poderia fazer. É fácil? Não, de jeito nenhum, não é fácil. Mas é um degrau, cada degrau tem que caminhar. Para contribuir, talvez, para a reflexão de vocês, nós trabalhamos no mercado da educação e o Brasil foi identificado mundialmente como uma vacância do ambiente técnico. Há 10 anos atrás houve um boom de formação universitária com os incentivos do governo, ProUni, FIES e aí as faculdades, tanto as privadas quanto as públicas, né? Que as públicas já têm o processo seletivo e a pessoa entra e não paga. Mas existe as privadas que receberam o incentivo do governo para arcar com as mensalidades do estudante. Então houve um boom de formação universitária, né, de nível graduado, e isso trouxe uma vacância no ambiente técnico. O que nos Estados Unidos é equilibrado. Nos Estados Unidos tem um técnico muito forte, existe uma camada de profissionais técnicos muito forte, até porque a Universidade Americana, ela é uma universidade super cara, não é para todos, enfim. Ninguém sabe disso, mas vai dar uma pesquisada, aí você vai ver. O nível técnico nos Estados Unidos é muito bem formado e muito bem reconhecido. O que no Brasil me parece tem um transtorno aí. Eu sou um técnico, né, que a gente chama os tecnólogos, né? Parece que o cara fica mal visto. Mas não. Parece que está faltando uma formação. Não está. Se ele for um bom técnico com uma boa formação, ele vai conseguir emprego adequado no ambiente de trabalho. Eu acho esse projeto fantástico. Fantástico demais. Por quê? Porque falta técnicos no mercado. Falta técnico. Falta a pessoa que está ali para fazer o trabalho que precisa de um especialista. A gente chama... O técnico é o especialista. O Instituto está criando um currículo para que ele até possa ser reconhecido como uma entidade junto ao governo municipal, governo estadual, e está abrindo portas para verbas que hoje não têm acesso. A gente está com um projeto agora também, e isso é importante, né, que isso pode não custar nada para ninguém e gerar para o Instituto. Nós estamos cadastrando no Instituto para receber o verba do Nota Fiscal Paulista. Ou seja, você cadastra com o seu CPF e indica o Instituto para receber os benefícios aqui gerado no Nota Fiscal Paulista seu. Então, nós estamos trabalhando nisso, nós devemos lançar agora, está lá em primeira mão aqui, mão. Obrigado, eu queria estar recebendo as informações privilegiadas. Então, a gente vai dar uma mão até para a pessoa, nós vamos lançar, nós estamos cadastrando, eu tenho agora já uma reunião com a prefeitura aqui. Depois você tem que passar para nós para a gente divulgar como é que faz para os nossos amigos direcionarem a verba do Nota Paulista para o Instituto. Eu acho que o Instituto até pode ajudar e cadastrar as pessoas, para elas não terem um trabalho, né? Mas a partir desse momento, ela não precisa fazer mais nada. Basta na compra dela, ela indicar o CPF dela, automaticamente vai para o Instituto. Legal. Isso pode ser uma parte daquele... A parte do que vier dela vai para o Instituto. O que seria para ela vai para o Instituto. Vai para o Instituto. E muitas pessoas nem pegam. Tem tanta verba assim sendo... Coisa simples, ações jogado práticas fora, simples, assim, não fica, né, perdido. Verdade. E a gente tem um caminho para trilhar aí, ó, que bacana. E a gente aprendeu isso numa reunião com a Soberp. Que legal. Por uma membro da igreja. É um instituto antigo, Ribeirão. E eles falou que hoje é um dos principais, talvez a principal fonte de receita para os projetos deles é esse processo. Da Nota Paulista. E aí para a igreja, eu acho que para os membros é muito fácil, porque a gente cadastra, ele pede a nota, só pede a nota na hora. E dá o CPF. CPF, a nota. Quando pede a nota, dá o CPF, automaticamente já grampeou ali o dinheiro e vai trouxe. Para o Instituto. Que legal, isso é muito legal. Quantos anos nós temos de Instituto? 2 anos, né? Nossa, tá engatinhando, né? Bem novinho, com tanta ênfase a apoiar e ajudar. A gente sabe como que é tirar um projeto do zero, não é fácil, não. Fácil, não. Resistência, né? Uma resistência. Tem a resistência externa, interna, a dificuldade, e Deus vai dando graça, né? Nossa. A mão é impressionante quando a gente vê. Quando você está atento, né? E muitas igrejas
a gente pode até incentivar isso, né? As igrejas se organizarem legalmente através de seus institutos. Porque tem gente que não acha que a nossa igreja, por sinal, ela é muito organizada. Não mistura as coisas, não faz nada que não seja legalmente, moralmente adequado. O instituto é um braço que pode ajudar ao crescimento da igreja através da sua área social. E a sociedade, né? Isso. Uma transformação da sociedade. Se a gente muda a sociedade, a gente muda o nosso meio, o ambiente. Porque a gente olha, às vezes, para nossa... Mesmo para o Brasil, né? Onde, acho que em poucos anos, mais alguns anos, os evangélicos, cristãos evangélicos, vão ser maioria, dentro de alguns anos. Porém, o que a gente não está vendo é uma mudança. Né? Uau. E aí... Quer falar um pouco disso? Joga pimenta. A mudança, que mudança? Mudança em todos os sentidos, desde na política, na maneira, na sociedade. Na verdade, talvez está tendo uma piora. Então, e aí você começa a questionar, será que as pessoas estão realmente se convertendo? Será que daqui a pouco ser evangélico não vai virar uma moda? No ambiente corporativo, a gente falaria assim, é o qualitativo ou a gente está olhando só o quantitativo? Só o quantitativo. Então, só o quantitativo não funciona, né, Pacola? Não. Número não... Não, número não... Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Em tudo que você fizer, olha mais para a qualidade. Dentro de empresa, dentro de uma igreja, dentro de uma escola. É mais importante a qualidade, porque você tem 100, por exemplo, eu pego um grupo de 100 adolescentes, na verdade tem mais. Mas quantos realmente estão comprometidos? Quantos realmente quanto de uma igreja está comprometida? Quanto que de uma empresa está comprometida? Quando eu era executivo, eu aprendi uma máxima que dizia o seguinte, dos 100% dos colaboradores da empresa, 70% você pode trocar todo ano, que não faz diferença nenhuma. 20% você mantém alguma coisa, mas apenas 10% são responsáveis pelo resultado da empresa. Isso daí é uma máxima que é verdade. Se for ver na prática, você tem que estar ali atento, o turnover acontecendo, porque na formação e no comprometimento, a gente está tendo uma geração aí a desejar, né? E a mudança começa no ouvir, né? Sempre no ouvir. Ouvir a opinião, não ter preconceito, ideias das pessoas. E o Instituto é um exemplo disso. O Instituto é aberto a ideias. Sim. Uma carece de ideias. Mas uma coisa também, empresas e organizações, elas não morrem por falta de ideias. Elas morrem por falta de alguém que assuma a ideia e execute a ideia. Os fazedores, né? Esse é uma coisa bastante relevante. Uma igreja não morre por causa de iniciativa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas uma empresa não faz, mas para aquele que se compromete. No caso da igreja, se compromete com o evangelho, se compromete com uma vida prática, se compromete em servir sem buscar os seus interesses, mas o interesse do próximo. E se todo mundo fizer isso, alguém vai estar olhando o seu interesse, né? Ninguém realiza com ideias. O X da questão é tirar a ideia do papel. Então, é isso que você está dizendo. É isso. É tirar ter a ideia e executar. Ter a ideia, muitos podem ter, né? Ou até tem. Mas fazer ela sair do papel é que é difícil. E executá-la bem, dentro de um planejamento. O Instituto ele é uma ideia que está nascendo, né? 2 anos é muito pouco para uma organização desse tipo. É uma conscientização, passa por uma conscientização das pessoas, passa por saber quem é o Instituto, como posso ajudar no Instituto, com ideias. E hoje, como que está sendo feito isso? Para angariar pessoas, para falar, vocês querem fazer parte? Já temos algumas coisas que vocês podem vir como voluntário? Como está funcionando? Então, hoje está muito no boca a boca, né? Você vai, a igreja abre um espaço, a gente divulga e as pessoas procuram, né? Mas sempre há um problema de continuidade. Você sabe que o grande desafio é a continuidade, né? Você vai, fixa, estabelece e assume aqui um compromisso e toca. Esse é um grande problema em todos, em ministérios, em empresas, tudo é. Tanto é que acho que hoje os jovens, eles não têm vínculo nenhum com as empresas, né? Eles não... Tá difícil.
É difícil, tem essa continuidade. Já é uma mentalidade que não vou ficar muito. Aqui Se tiver alguém que quiser cooperar, eu vou indicar o WhatsApp do Instituto. Isso, manda mensagem. Manda mensagem. O Instituto tem uma secretária, Maria Eduarda. Marca comigo ou com um dos diretores, são mais diretores, tem o Cláudio, né? O Lucas, o Pastor Elcio e eu e a Jéssica. Sim. Jéssica. Então, somos 5, aí tem um conselho. É uma estrutura muito bem estruturada, bem organizada mesmo. E com princípios, transparência, cobrança, para ser assim mesmo, entendeu? Então, se você quiser cooperar com o Instituto Somos Voz, você vai ver no link da descrição desse vídeo, aí um telefone, o WhatsApp da Maria Eduarda, que é a secretária lá, marca uma reunião com alguém lá, ela vai encaminhar você e você vai bater um papo e talvez dar a sua ideia ou colaborar com o Instituto. E lembre-se que precisa da recorrência. Sem a recorrência, a continuidade, os projetos não funcionam. Precisa do voluntariado, né? O voluntariado, há também a filiação como um meio de arrecadar, você ser membro do Instituto, né? Sim. Isso é uma maneira de uma afiliação. Tem seguro de vida, né? Que o benefício do Instituto, somente para as pessoas que têm mais idade, onde o seguro sobe muito. Num grupo seu tem um benefício de pagar menos. Já tem uma forma de se organizar ali. Tem. O Instituto está caminhando, a coisa está indo bem. Tá caminhando. E para frente aí, como é que você planeja, a gente partindo para o nosso final, como é que você planeja, para onde o Instituto está olhando, para estruturar esses novos projetos? Estruturar esses projetos sempre com um período bem definido, porque não adianta você criar um projeto que não tem fim. Ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Quando é projeto, é começo, meio e fim. E aí você parte para outro. Se aquele é uma outra etapa, uma outra fase, começo da educação dessas crianças, esses adolescentes com necessidades especiais, ele começou, agora está indo para uma nova fase. O método, sabe, é por 1 ano, daí a gente vai aumenta, agora já estão indo alguns para 2. É o caminhar, um projeto, tem que ter começo, meio e fim, planejamento. Tem a escola de música, a gente volta esse ano, né? Tem os envios das ajudas missionárias. Ajudas missionários, tem esse que a gente tem que começar, que é identificar uma pessoa, e aí a igreja tem uma pessoa que tem uma vocação. Brasil. Não para a integração dos moradores de rua, né? No Brasil a gente tem o Instituto acabou apoiando alguns jovens aí, né? E em vez de ir para o Instituto, foi direto para eles para fazer missões, né? Eu vi agora nas férias, né? A pessoa ia colaborar no Instituto, então colabora direto, que fica mais fácil, né? Legal. E essa dos moradores, esse é um sonho tem que ser bem estruturado. Tem uma pessoa dentro da igreja que tem um chamado para isso, para lidar com essas pessoas. Tem que ter chamado. Tem que ter chamado. Para mexer com isso, tem que ter chamado. Tem que ter chamado. Nada pejorativo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem que ter chamado. Tem que ter chamado, no fundo, para muita coisa. Como você tem que ser chamado para empresário, chamado para pastor, chamado para prefeito, chamado para deputado, Você tem que ter um chamado. Se você não tiver um chamado, você vai usar aquilo lá para quê? Para o benefício próprio, né? Que precisa despertar. Você que está ouvindo e está sentindo que tem esse chamado para esse tipo específico, ou que despertou na área de educação, ou na área de ação social, porque é o despertar. Porque todo mundo tem um chamado específico, né? E a gente precisa somar, contribuir com alguma coisa para essa vida, né? A gente não pode olhar só para o nosso umbigo, né? A gente tem que olhar para o lateral, para alguém que está ao nosso redor. O evangelho é pela graça. Não há nenhum merecimento nosso, nada que a gente possa fazer. Verdade. Mas as nossas obras, elas vão contar. Isso é Tiago claro. Ensina isso, né? Coríntios também. Lá Paulo em Coríntios 10 fala, né, que nós passaremos diante do tribunal de Cristo e as nossas obras passarão pelo fogo. Palha, feno, madeira, prata, ouro, pedras preciosas. O que sobrar é a nossa obra. Uau, que legal. Entendeu? E não enterre o seu talento, né? E não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Às vezes a pessoa acha que ela não tem chamado. Todos têm chamado. Todos podem fazer a diferença na vida de uma pessoa, pelo menos. É isso. Essa é uma palavra para a gente partir para o encerramento. Todos têm um chamado. Todos nós temos um chamado. Você que está aí vendo a gente, você tem um chamado. Acho que esse podcast deve ter falado com você, deve ter te incentivado. Entre no link da descrição, procure o pessoal do Instituto, ou pode procurar o Pacola ali diretamente na Igreja Voz. Você vai ser acolhido.
Não fica aí falando que você não consegue ajudar, né? Porque para falar que não consegue, pode ter bastante, mas agora você tem a oportunidade de ajudar. Ajudar o Instituto da Igreja Voz a fazer a diferença nessa cidade. A ser uma voz. Ser uma voz, Ser isso uma aí. voz. Fazer uma diferença. Pacola, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. É muito bom conversar com você. Você vê que a gente vai conversando com quem tá mais ali pausado, a gente vai ficando mais pausado também, então, né? todos no mesmo clima. É isso, cara, que Obrigada, gostoso. viu, O nosso Pacola? propósito era esse, é trazer você para falar um pouco da sua racionalidade, da sua família. Cláudia, um beijo para você. A família dele é um amigo nosso, é pessoa de perto. E que você aqui, Mayra, sempre recebendo esses convidados com a qualidade que é. Obrigada por Muito ter obrigado, vindo, Mayra. viu? Sempre um prazer. Cada Sim. vez mais afiados aqui e contando com mais apoio seu aí para propagar o Pode Crie. A gente se vê numa próxima edição. Vamos ficando por aqui e até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau, pessoal.